Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de gratidão por 7 anos da Comunidade Evangélica Batista Peniel. Uma igreja que nasceu da vontade do nosso Deus. Ela nasceu exatamente no dia 4 de abril de 2018, lá no fundo, na área da casa da nossa pastora Fátima e do nosso saudoso pastor Nazareno. E hoje nós temos aqui a primeira alma que aceitou Jesus neste dia, que ficou marcado em nossos corações. E hoje nós estamos aqui 7 anos depois. E essa alma, ela está aqui ainda. Pode levantar a mão aí, a Patrícia. Lá no fundo, glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aleluias. 7 anos, o número da perfeição, o número abençoado. 7 anos rompendo em fé, para a honra e glória do nosso Deus. Com a graça do nosso Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Porque é por meio da graça que nós estamos aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia! E eu quero convidar você a se colocar de pé, que juntos nós vamos, ler a palavra do Senhor Jesus. Mas eu quero que você também olhe para a pessoa que está aí do seu lado. Você já deu bem-vindo para ela? Já olhou para essa pessoa? Já agradeceu a Deus pela graça de Deus na vida dela? Deu um abraço aí nela, deu um bem-vindo para ela nesta noite. Eita glória! Oh, glória! Vocês são bem-vindos. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Aleluia, glorificado é o Senhor Jesus. Te agradecemos, Deus. Aleluia. Efésios 2, do versículo 1 ao 8. Quem encontrou, diga Peniel. Vamos esperar mais um pouco, né? Vamos aguardar mais um pouquinho para juntos. Esse Deus maravilhoso merece toda a adoração nesta noite, toda a honra, toda a glória. E nós estamos hoje aqui, para dar o nosso melhor para Deus. Viemos hoje aqui foi com a forma de gratidão pela graça dele na nossa vida, porque tudo que nós temos vem de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Oh, aleluia, Jesus, nós te agradecemos neste momento, Pai. Somos gratos, meu Deus, por esse momento. Deus, pela manifestação da tua graça através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, meu Pai. Deus, pela nossa vida. Somos gratos porque tudo que nós temos vem de ti. Maravilhoso e eterno Pai. Senhor, que nesse momento nada lá venha tirar, meu Deus, nós da tua presença nesta noite. Mas que nós venhamos abrir os nossos lábios, a nossa boca, para poder ministrar, meu Deus, a tua bondade na nossa vida. E abrir os nossos lábios, meu Deus, e dizer gratidão, meu Deus,
manifestamos o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Que o Senhor esteja nos cobrindo, nos revestindo, nos dando, meu Pai, aqui nesta noite, meu Deus, o nosso melhor, meu Deus, para Ti. Oh, aleluia, Deus. Glória a Deus, aplauda ao Eita, Senhor. glória. Graça e paz, igreja do Senhor. Graça e paz, igreja do Senhor. Que todos nós estejam agraciados pela graça do Senhor Jesus nessa noite. 7 anos de comunidade Peniel. E vocês todos são bem-vindos para adorarmos o Rei dos Reis. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. E vamos exaltar o seu nome. Aleluia! É para ti, Senhor. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Adore o Senhor. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem a esperança nova sobre mim. Sim, sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Aleluia! Certamente que a bondade e também a misericórdia vem aqui atrás de mim. Aleluia! Uou, uou. Não é pelo que eu fiz e nem porque o nome disso é só pela tua. Firmado nela estou e na palavra eu sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Yeah. Glorificado seja o Senhor. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E no raiar de um novo dia, vem a esperança nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também a misericórdia vem, 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 vem. Aleluia! Não é pelo que eu fiz e nem porque o nome disso é só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Não é pelo que eu fiz e nem o nome disso é graça. Só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. O nome disso é graça. Só pela tua graça. O nome disso é graça. Só pela tua graça. É pra ti, Jesus, que a graça do Senhor
possa te alcançar em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Só quem é feliz pela graça do Senhor, dê um glória bem forte essa noite. Aleluia! Só os justificados, redimidos pela graça de Deus, dê um glória bem forte essa noite. Glória ao nome do Senhor. A igreja me acompanhe nesse refrão. Maravilhosa graça, teu amor que não falha. Nas palmas. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Mais uma vez, tá bonito, nas palmas. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar. Jesus levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Celebre o nome do Senhor. Nas palmas. Quem tem poder sobre o pecado, teu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado. Quem é Ele? O Rei da Glória, o poderoso Deus. Cante comigo, igreja. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória a Deus, maravilhosa a tua graça, Jesus. És quem traz paz ao caos do homem, é escudo dos indefesos, o Rei da Glória. Quem é Ele? Aquele que reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. O teu sangue, nossa dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Mais uma vez declare. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Jesus, minha dívida pagou.
Maravilhosa é a tua graça, Jesus. Aleluia! Quantos estão felizes? Dê um glória! Nós temos 5 lugares aqui na frente, irmãos. Você que está em pé, pode vir para cá. Vamos lá? Louvar o nome do Senhor. Continuar louvando o nome do Senhor. Quem quer ser como flecha, ser lançado nessa geração e ganhar muitas almas para Jesus, dê um glória. Aleluia! Tô de passagem, tô preparado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muitas propostas de guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei, porque do Criador eu me lembrei. O dia mal não vai me alcançar, geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o seu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar, sou tua flecha, pode me lançar. Tô de passagem, tô separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muitas propostas em guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar, porque do Criador eu me lembrei. O dia mal não vai me alcançar, geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o seu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar, sou tua flecha, pode me lançar. Erga suas mãos aos céus e você vai dizer: usa-me, Senhor, nesses últimos tempos, Jesus. Usa-me como flecha, Senhor, para salvar as nações. Levante suas mãos e diga: usa-me, Senhor. mais uma vez. Usa-me, Senhor. Um lindo coral. Igreja, usa-me, Senhor. Erga sua voz e diga: usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me,
somos tua flecha, o Senhor pode nos lançar, Pai. Aleluia. Hoje aqui, nesses últimos dias que nós estamos vivendo aqui na face dessa terra, porque está pertinho para Jesus voltar, nós estamos só ensaiando para um grande coral na eternidade. Quem quer fazer parte desse grande coral na eternidade, dá um glória. Me dá a nota aí, que eu vou ensaiar primeiro com eles. Cadê as mulheres? Homens, vamos lá, reajam. Cadê os homens? Não, ganhamos, não tem jeito. Cadê as mulheres? E os homens? E as crianças? Vocês estão sentados? Vamos ver? E as mulheres cantam, E os homens cantam, e todos nós cantamos, Santo pra sempre. Cadê as crianças? E as crianças cantam, e a rebote canta. Quem vai morar no céu também canta, Santo pra sempre. Aleluia. Recebe o louvor do teu povo, Jesus. Aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Aleluia. Os quentes se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Erga sua voz e sua mão e diga: teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, toda a criação, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Bem alto, cantaremos pra sempre, amém. E os anjos clamam, toda a criação,
a mão no seu coração. Talvez você não consiga colocar lá na enfermidade. Eu não sei qual é a enfermidade que te assola no teu corpo. Então você coloca a mão no seu coração e você vai dizer, você vai declarar: Senhor, se o Senhor acha que hoje é o dia de eu receber a minha cura, eis-me aqui, Senhor. E nesse momento também nós vamos continuar clamando pela minha amiga que está ali naquele regional, desenganada dos médicos. Mas nós servimos um Deus que opera milagre ontem, hoje e opera eternamente. E você vai louvar esse hino com toda a força que há dentro do seu pulmão, porque nenhum de nós estamos aqui com aparelho, precisando de aparelho. Nós estamos aqui, ó, respira, vai, respira, vai, inspira, respira. Tá vendo? Fala obrigada, Jesus, pelo ar que eu respiro. Jesus, eu preciso daquela cura, Pai. Aquela cura que só Jesus pode dar. Se for ansiedade, depressão. Teve um irmão que voltou bem aqui da porta, foi pra UPA, passando mal de ansiedade. Que o Espírito Santo de Deus envolva ele neste momento e ele seja curado, em nome de Jesus. Vamos lá? Teu nome é cura, vai. É poderoso. Teu nome é vida. O que ele faz? Destrói cadeias, dissipa as levas, vence a declare. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence o coral pra terminar. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Com as mãos lá em cima, vai, declara. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Glória a Deus. Podem sentar, igreja. Glória a Deus, aleluia, meus queridos irmãos. Eu cumprimento todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, que atmosfera maravilhosa nessa noite, né, meus irmãos? Que estamos aqui celebrando esses 7 anos, é uma atmosfera maravilhosa. O meu conselho para você nessa noite é que você desfrute da companhia do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, eu gostaria de ler 2 Coríntios capítulo 9, versículos 7 e 8, para que a gente possa estar cultuando ao Senhor com as nossas ofertas e dízimos nessa noite. Que diz o seguinte: cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Meus queridos irmãos, nós vamos agora ofertar e dizimar. E eu gostaria que você nessa noite cultuasse e nos ajudasse com essa oferta. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para a manutenção desse trabalho. Nós temos ali o QR Code que atrás das cadeiras. Nós vamos ter aqui também o CNPJ que vai ser colocado no telão. Então, se você
que veio hoje nos visitar, trouxe sua oferta, nos ajude nesse trabalho que eu tenho certeza que o Senhor há de recompensar a cada um de vós. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E glória a Deus, vamos adorar o Senhor com nossas ofertas. Nas palmas vamos adorar o Senhor, igreja. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou teu, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez com que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória e a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra e a glória, e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, glória. Eu te agradeço, Deus, que no deserto, sabe o quê? Não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a nossa história e fez com que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória e a força e o louvor a Deus. O levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Estende suas mãos para cá, vamos orar abençoando as ofertas. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por cada pessoa que pôde ofertar e dizimar nessa noite. Pai, que o Senhor continue abençoando cada um dos teus filhos que aqui vieram e ofertaram e dizimaram em tua casa. Não deixe faltar nada. Ensina cada um a administrar, Senhor, as suas finanças conforme o Senhor tem provido na vida de cada um. Agora permanece conosco, Jesus, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Graça e paz, igreja de Jesus, amém. Cadê o pessoal da PNL aí? Dá um glória a Deus. Aleluia. Hoje 3 de junho, amado, de 2025. O Senhor nos concedeu esse privilégio e oportunidade de estar aqui reunidos e para celebrar por esses 7 anos da comunidade Peniel. No início do culto, a diaconisa contou um pouco da história da comunidade Peniel. E estamos até hoje aqui 7 anos rompendo em fé. Você pode dar um glória a Deus aí pela vida? Aleluia. Eu queria conhecer as pessoas que nos visitam. Faz assim com a sua mão. Isso, glória a Deus. Tem muita gente que eu conheço aqui, amado. Está no vizinho. Permanece aí rapidinho. Eu não vou pedir para você levantar não, prometo, tá? Tem muita gente que eu conheço aqui, tá? Se eu for falar nome de um, não falar de outro, vão ficar com raiva de mim, tá? Então, eu dou bem-vindo a todos. E como é que a Peniel recebe os nossos visitantes? Glória a Deus. Aleluia. Está aqui conosco a missionária Amanda Silva. E sem mais delongas, eu queria convidar a missionária. Nós iremos estar orando por ela.
ela que vai estar ministrando a palavra aos nossos corações. Eu queria que você tirasse toda e qualquer que seja distração e prestasse atenção no que Deus tem para falar para você essa noite. Amém? Glória a Deus. Missionária, eu queria que você estendesse as suas mãos em direção e vamos orar para que a palavra de hoje venha falar comigo e com você. Não o que eu quero ouvir, não o que você pretende ouvir, mas aquilo que o Senhor Deus tem reservado e guardado para nós. Levante suas mãos, estende para cá. Senhor Deus, aqui está a tua filha, a tua serva. Usa ela, Senhor, conforme a tua vontade essa noite, ó Deus. Que ela venha ser um canal de bênção para as nossas vidas. Espírito Santo, usa a tua filha como o Senhor quer, não como nós queremos, Pai. Nós estamos aqui dispostos a ouvir a tua voz. Seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. É maravilhoso estar na presença de Deus, poder falar do seu amor, da sua benevolência, da sua graça. Eu quero estender a Ele os meus agradecimentos, porque se não fosse por Ele eu não estaria aqui, nem você, na verdade ninguém. Então a Jesus eu tributo louvor, honra, glória, poder e majestade hoje e sempre, pela oportunidade de servi-lo, servindo a sua querida e amada igreja, a sua noiva. Aqui também eu quero fazer os agradecimentos a algumas pessoas, começando pelo pastor presidente desta igreja, o pastor Arnon Nunes, e a vice-pastora Fátima e a pastora Edenise. Amém? Falei certo? Glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor, na pessoa bendita de seu Filho Jesus, possa abençoar os líderes desta casa. E quando eu me refiro a eles, eu me estendo a todos os irmãos que estão debaixo de suas autoridades eclesiásticas. Amém, queridos? Amém. Maravilha, Deus é bom. Eu estou muito grata de poder retornar, só que hoje especificamente para atender o povo desta igreja. Eu lembro que alguns dias, né? Não tem nem muitos meses, não tem nem 4 meses, deve ter uns 2, né? Tem um mês? Rapaz, tem um mês que eu estive cooperando com boa parte dos irmãos, e é muito bom poder voltar aqui para atender hoje em especial essa igreja, onde boa parte dos jovens e adolescentes estavam ali para a gente adorar o Senhor Jesus. Glória a Deus, o Senhor é bom, irmão, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Abramos as nossas Bíblias rapidinho, por favor, no segundo livro dos reis de Israel. É uma carta de Deus para o meu coração e vai ser para o seu. Eu vou pedir para você não conversar, me ajuda, tá? Eu tenho déficit de atenção, então se você falar eu vou me distrair, e me distraindo eu não vou conseguir transmitir aquilo que você precisa ouvir. Então, por favor, ajuda a sua irmã da igreja. Segundo livro dos reis, capítulo 5, se você tiver localizado o texto aí encontrado, diga amém. Amém. Se você não tiver porventura achado, você pode fazer a leitura junto com o seu amigo do lado, para a gente poder ganhar tempo aqui e eu conseguir entregar dentro do horário, em nome de Jesus. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, pega carona. Versículo de número 1, vamos ler até o versículo 4. Depois nós leremos os versículos 9 e 10. Está escrito assim, capítulo 5 do segundo livro dos reis de Israel. Naamã era um capitão do exército do rei de Arã, da Síria. Era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, porque por meio deste o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina que ficou ao serviço da esposa de Naamã. Então um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com o seu senhor, dizendo: assim falou ou disse a menina que é da terra de Israel. Versículo de número 9.
está escrito: Naamã foi com seus cavalos e com o seu carro e parou à entrada da casa de Eliseu. Versículo 10: então este mandou o mensageiro dizer-lhe: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restituída e tu ficarás limpo. Você pode aí de onde está dizer um aleluia? Muito bem, deixa eu ver se alguém lembra, já que tem um mês que eu vim aqui, tá ligado? Esqueceram, né? Tudo bem, gente, faz parte. Vocês veem várias pessoas diferentes, então faz super normal. Tô triste, porque só tem um mês e vocês esqueceram, mas tudo bem, vamos lá. Se eu disser tá ligado, você bate uma palma. Se eu disser glória a Deus, você diz aleluia. Se eu disser aleluia, você diz glória a Deus. Se eu disser vivo, você não responde morto, você joga a mão pro alto e chama Jesus, tá ligado? Vamos lá, de novo, uma palma, não é uma sequência, tá ligado? Glória a Deus, aleluia, vivo, dormiu. Vamos lá, de novo, se eu digo vivo, você joga a mão pro alto e chama o nome de quem? Vivo, vivo, glória a Deus, aleluia, tá ligado? Amém. Aí você fala amém, porque o amém é universal, beleza? Amém. Podem me arrumar um copo, por gentileza, aqui? Só para eu deixar já aberto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá ligado? Show. Se até 9h20 estourando, eu disser glória a Deus, aleluia, tá ligado? Vivo. E você não fizer nada disso, irmão, eu vou tacar a Bíblia em você. Tá bom? Aí eu vou saber que você veio para o culto pela metade. Eu me recuso a crer que você veio pela metade para o culto. Tá todo mundo inteiro aqui, tá? Amém? Amém. Muito bem, olha para cá. Esse texto aqui certamente é do conhecimento de todos vocês. Ele narra para nós a história de 3 personagens inseridos no Antigo Testamento. Veja bem, 2 desses personagens inseridos dentro desta narrativa têm os nomes registrados. O primeiro deles é Naamã e o segundo é Eliseu. Nós, como bons frequentadores da escola bíblica ou como bons amantes do estudo das Sagradas Escrituras, sabemos quem foram ambos, né? Se não lemos, certamente ouvimos alguém falar ou pregar acerca. Mas na grande maioria das vezes, quando falamos acerca desta história, destacadamente este capítulo, nós pulamos acerca de uma terceira personagem. Veja, eu destaquei e citei nominalmente 2. O primeiro Naamã, o segundo Eliseu. Nós sabemos quem foram os 2, porque a Bíblia nos diz que por intermédio de suas mãos, começando pelo primeiro, Deus concedera livramento ou libertação ao governo da Síria. Naamã, valoroso, um ótimo general. Agora o outro, profeta, outrora aprendiz de profeta, seguidor de Elias, até que num tempo oportuno o Senhor tomara o profeta Elias no redemoinho, e este homem por nome de Eliseu, que a princípio seguia como aprendiz de profeta, passou a ser profeta em seu lugar, porque já havia sido ungido para tal, oficializando o seu ministério, o seu chamado, realizando milagres, muitos milagres em vida, e o maior deles após a sua morte. Mas para ratificar e você não se esquecer das palavras que eu disse agora, quase sempre ao citarmos o segundo livro dos Reis, no seu capítulo de número 5, nós pulamos sobre a menina. O que quer dizer aqui com menina? A expressão utilizada pelo autor no seu original fala sobre manceba. Manceba aponta para uma criança entrando na fase da pré-adolescência. É por isso que pensadores antigos trabalhavam com a hipótese desta menina ter entre os 8, 10 ou 12 anos de idade. Então ela transitava entre essas 3 idades, ou ela tinha 8, ou tinha 10, ou tinha estourando no máximo 12, uma criança entrando na fase da pré-adolescência. Se eu olhasse agora nos teus olhos e lhe fizesse a pergunta, você acredita que a menina tinha motivos para estar aflita? Você responderia para mim o que é óbvio: sim.
Se eu lhe perguntasse se a menina não tinha esperança de vida, você responderia para mim, sim. Se eu dissesse a menina tinha motivos para estar angustiada, você responderia para mim, sim. E se eu lhe perguntasse por quê, você muito provavelmente responderia o que é lógica dentro do texto. Amanda, aconteceu uma guerra em sua nação, e nesta guerra, esta menina foi arrancada do seio da sua família, do meio dos seus amigos, e levada para uma nação estrangeira, onde não se adorava ao seu Deus, e ela foi privada de fazer o que costumeiramente ela fazia, caso estivesse em sua nação. Passou a trabalhar todos os dias, em troca de um prato de comida e de um teto sobre a sua cabeça, para a esposa de seu opressor, tá? Não estamos trabalhando com a hipótese, não estamos trabalhando com a possibilidade de Naamã ter chegado nos pés do ouvido desta menina e ter perguntado se ela consideraria, olha, vamos considerar que se você voluntariamente ir para a minha nação, sua qualidade de vida lá vai ser muito melhor do que se permanecer aqui. Isso não houve. Aconteceu a guerra e ela foi arrancada à força de lá. Só que antes que os seus olhos lacrimejem, antes que você fique, nossa, que dó desta menina, eu vim destacar como uma primeira observação que, independente do percalço que ela viveu e tudo que eu citei aqui agora, ela ainda tinha motivos para celebrar ao Deus de Israel. Você diz, Amanda, como que você tem a coragem de dizer que depois de tudo que a menina enfrentou, baseado no que você mesma citou, ela tinha motivos para celebrar a Deus de Israel? É simples, porque ela foi sobrevivente na guerra. Você está entendendo? Ela foi sobrevivente no cenário do caos. Ela não foi retirada da guerra. Ela viveu, sofreu, padeceu, mas também sobreviveu na guerra. Porque na escola de Deus, às vezes Ele não livra só da guerra, irmã. Ele também livra na guerra. Você conhece a história de José? Ele não foi livrado do Egito, ele foi livrado aonde? Do Egito. O Daniel não foi livrado da cova, ele foi livrado aonde, irmã? Na cova. Os 3 amigos de Daniel não foram livrados da fornalha, eles foram livrados aonde? Porque Deus sabe que os tempos difíceis geram os homens que são fortes. Só que os homens fortes criam tempos fáceis. E é aí que mora o perigo. Tempos fáceis geram homens fracos. Por que existe a necessidade da guerra? Porque a guerra traz a nós senso de responsabilidade e produz maturidade. Olha só o que Paulo, apóstolo dos gentios, escreveu em sua epístola, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, no versículo 25 e 27. Paulo, servo e apóstolo do Senhor Jesus, padecendo em prol do evangelho, apregoando o mesmo para alcançar vidas, declarou no intuito de estimular os irmãos a não desistirem, mas a continuarem. Olha só o cenário que ele descreveu. 3 vezes, se isso consola vocês, 3 vezes eu fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Uma noite e um dia eu passei no abismo, em trabalhos, fadiga, com fome, com sede, em jejum inúmeras vezes, com frio e nudez, nem se fala. Só que esse mesmo Paulo aqui também disse que quando era um menino, ele falava como um menino, ele pensava como um menino, ele raciocinava como um menino, mas quando ele se tornou homem, a expressão é adulto, melhorando o entendimento, maduro, ele deixou para trás as coisas de menino. Olha o que Spurgeon disse: muitos homens devem a grandeza de suas histórias às muitas guerras que precisaram enfrentar na vida, porque aquilo que nos impede de avançar hoje dará peso de testemunho à nossa história amanhã.
Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou dizendo, mas olhemos para a igreja primitiva a fim de trazer a nós um consolo. A igreja primitiva que fora anunciada pelo Cristo lá em Cesaré de Filipe, no capítulo 16 de Mateus, vocês me ouviram falar sobre isso outrora, um mês atrás. Esta mesma igreja que foi comprada a preço de sangue na cruz do Calvário, inaugurada no Pentecostes no capítulo 2, a igreja foi oprimida, perseguida, hostilizada, mas cresceu, sobreviveu. Como, Amanda? Vamos usar um contexto histórico aqui para exemplificar a perseguição da igreja. Nero, imperador de Roma, incendiou a cidade, culpando os cristãos pelo incêndio, oficializando a primeira perseguição do império contra a igreja. Sabe o que é lindo? Que naquele tempo a igreja era só uma menina, mas na guerra sobreviveu, amadureceu, cresceu. Eu acho que você já conseguiu entender para onde eu quero ir. Trajano também deu seguimento, matando muitos irmãos quando eles eram denunciados anonimamente. Mas naquele tempo a igreja era só uma menina, mas sobreviveu, amadureceu e cresceu. Olha o que virou. Antônio nem se fala, matou tantos a fio de espada. Naquele tempo a igreja era só uma menina, mas sobreviveu, amadureceu e cresceu. Você já ouviu aí uma expressão? O sangue dos mártires é a semente dos cristãos de hoje. Você pode celebrar, porque em mais de 311 anos de implantação do cristianismo, o Império Romano gritou lá atrás que ia paralisar a igreja, mas foi no período de perseguição que a igreja desfrutou do maior crescimento da história. Eu estou dizendo em alto e bom som que perseguições, prisões e guerras não matam, mas fazem crescer e amadurecer. Se tu quer consolo para a tua vida hoje, eu te dou uma palavra bíblica para acalmar teu coração. Paulo escreveu que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, somos abatidos, mas não destruídos. Você olha para mim e pergunta: e o que é que nós somos então? E eu te respondo para o consolo da alma: sobreviventes. Oh, aleluia! Será que você pode dar uma piscadinha para tua amiga do lado e dizer para ela: celebre, porque você é sobrevivente. Não é da guerra, é na guerra. Porque você está na guerra, mas vem para o culto. Olha, você está na guerra, mas está viva. Você está na guerra, mas está de pé. Você está na guerra, mas continua servindo. Você está na guerra, mas continua fiel. Você está na guerra, mas é sobrevivente. E se eu fosse você, eu celebrava mesmo. Porque eu não sei se você consegue parar para pensar que nesse campo de batalha 1000 caiu ao seu lado, 10.000 caiu à sua direita, mas tu não foi atingida. Continua de pé, porque é sobrevivente. Ai, olha aí, irmã. Você dormiu, acordou, levantou, porque a mão do Senhor te sustentou. Num campo de batalha, onde muitos têm sido acertados, onde muitos têm caído, onde muitos têm parado no meio do caminho, estar de pé é motivo de graça. Aleluia. Sobrevivente não dá porque você está mas é sobrevivente. Celebra a vida. Essa menina sobrevivente não dá, sobrevivente porque na guerra ela sobreviveu. Deus encontrou ela primeiro, encontrou ela antes que a lança, encontrou ela antes que a espada. Ela foi retirada daquele cenário. Findou a guerra. Para onde a menina foi? Para a Síria. Diga bem alto: ela foi para a Síria. Na Síria, olha, ela passou a servir a esposa de Naamã. Pensa comigo, todos os dias, servindo a esposa do seu opressor, limpando a casa, cuidando quiçá das crianças, fazendo tudo o que a senhora pedia. Teve acesso à vida que Naamã vivia dentro do seu lar. Ela era conhecedora da dupla face daquele homem, que da porta da casa para fora era condecorado pelas suas muitas batalhas vencidas, e da porta da casa para dentro perdia para uma doença de pele que não podia curar, nem com todo o seu ouro e prata. Na mesma medida em que ele ganhava fora, ele perdia dentro. Essa era a vida de Naamã. A vida íntima que a menina tinha acesso era do homem que, quando tirava a sua armadura, se deparava com a sua realidade. Uma lepra que todo o ouro e prata que possuía não podia curar.
Ela poderia, como qualquer pessoa baseada em seu direito, de olho por olho, dente por dente, olhar para Naamã, ter aberto a boca e ter espraguejado aquele homem, mesmo que isso custasse a sua vida. Ela poderia ter simplesmente, talvez, mantido-se calada. Ela poderia ter se mantido calada. Ela poderia ter ficado quieta. Ela poderia não ter dito nada. Ela poderia em seu coração espraguejar. Ela poderia em seu coração odiar. Mas ela fez diferente. E eu gosto disso. Porque apesar da pouca idade, ela conseguiu revelar no ambiente da dor muita maturidade. A gente compreende que a maturidade não tem a ver só com a idade. Isso fala um pouco de experiência, daquilo que Deus nos permite viver. No ambiente de dor, ela decidiu tornar-se líder de suas emoções. Eu estou olhando para você agora e estou dizendo que ser líder das emoções significa dominar a dor, mas não ser dominado por ela. Ser líder das emoções não tem a ver com você sair do caos, tem a ver com você não sair de si mesmo no cenário do teu caos. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? A menina era cativa no corpo, mas livre na mente. Repito, a menina era cativa no corpo, mas livre na mente. Terceira vez, para você não esquecer. A menina era cativa no corpo, mas livre na mente. Ela abriu a boca para ajudar o Naamã, porque entendeu que o que não foi feito a ela não tirava do Deus dela o poder de fazer na vida daquele homem. Ela entendeu que mais tarde Spurgeon pregaria para nos ensinar. Entenda que retribuir o mal, alguém que te fez o bem, é agir como Satanás dentro de toda a sua perversidade. Retribuir o mal por mal é agir como um ser irracional, um animal. Retribuir o bem por bem é agir como um ser humano dentro da sua conveniência. Eu te dou e você me dá. Mas retribuir o bem aos que nos fizeram mal é agir como um filho de Deus. Você precisa entender que ser livre de verdade é escolher amar mesmo quando há razões para perdoar. E eu quero que você entenda, por favor, que a maior revolução acontece quando a mente liberta o coração de se vingar, mesmo tendo motivos. Eu estou lhe dizendo que a menina decidiu perdoar aquele homem, mesmo depois de tudo que ele fez. Amanda, então você está dizendo para mim que eu preciso, como a menina, perdoar quem me feriu? Sim, é o que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Mas você não tem dimensão do quanto me feriram, machucaram, defraudaram. Eu não sei se foi a tua mãe, eu não sei se foi o teu pai, se foi o teu tio. Eu não sei de que forma te machucaram, se foi emocionalmente, se foi fisicamente. Eu falo isso com muito respeito e delicadeza. Por favor, não me interprete mal, mas eu estou dizendo para você perdoar. Porque quando você perdoa, você não liberta só o outro, você não libera o outro, você libera a si mesmo. Amanda, eu não sinto vontade de perdoar. O perdão não é sentimento, é uma decisão, é um estilo de vida. Eu não sinto, eu decido. Por isso eu te digo que eu não perdoo porque eu sou boa, eu perdoo porque eu sou salva. Eu não perdoo porque eu sou gentil, eu perdoo porque eu fui perdoada. Eu não perdoo porque eu sou melhor que você, mas porque eu entendi que aquilo que fizeram de errado contra mim não se compara com aquilo que eu fiz com Jesus. Mas na cruz do Calvário Ele me perdoou. Isso é graça. Eu estou dizendo para você que a menina perdoou. E eu saliento, olhando nos teus olhos agora, com todo respeito ao que você viveu. Mas por favor, você não foi chamado para ser escravo da sua dor. Foi chamado para ser servo de um propósito maior que o Senhor te confiou. Você deve estar cansado de saber ou ter ouvido alguma vez. Eu saliento hoje para ficar fixado na tua cabeça. O chamado sobre o qual eu me refiro não é para quem tem dons ou talentos, mas é para quem, como a menina, suporta a dor das pancadas da vida. Não é para quem cansa e alcança as maiores notas musicais, mas é para quem, como a menina, aprendeu a adorar a Deus no olho de um furacão. Porque nem todo mundo na vida aguenta cantar chorando, irmão, pregar sofrendo, caminhar sem forças e ajudar o Naamã precisando também de ajuda. E por favor, repito, não é sobre dons ou talentos, mas é sobre entender que o óleo da unção de Deus vem com o preço do esmagamento. Você está agora com os olhos brilhando, dizendo para mim: Amanda, eu estou tão cansada. Eu te digo, sei. Amanda, eu estou ferida. Eu te respondo, eu também sei. Eu sei o que é caminhar cansado, o que é pregar ferido, o que é estar desanimada. Mas eu sei como é colocar a mão na barriga de uma mulher que é estéril e ver ela dando a luz e sendo mãe de filhos. Eu sei o que é pregar o Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e ver uma multidão de homens e mulheres se entregando ao Senhor. Porque isso não é sobre o que eu e você podemos ou conseguimos fazer,
mas é sobre o que Deus pode e faz através de mim e de você. Por isso eu repito, você não foi chamado para ser escravo da sua dor, você foi chamado para ser cumpridor de um propósito muito maior que Deus te entregou. Eu gostaria que você olhasse e consolasse essa pessoa que está ao seu lado agora, dizendo para ela: Deus não vai passar a mão na sua cabeça. Fala, Amanda, mas isso não é consolo, não. É consolo sim. Fala: Deus não te sentou nessa cadeira para passar a mão na tua cabeça. Eu não me entendi, Amanda. Ele sabe o que dá para quem dá. Se Ele te entregou é porque Ele sabe que você aguenta. Digo amém. Olha, a menina decidiu perdoar o homem que lhe ofendeu de todas as maneiras possíveis, lhe privando do direito de constituir uma família num futuro não muito distante, já visto que ela muito provavelmente tinha uns 12 anos de idade. Lhe tirou o direito de adorar ao seu Deus, porque em sua terra natal ela podia fazer isso, sacrificar ao Senhor, participar de festas ritualísticas, e ali simplesmente ela não poderia, porque estava vivendo numa cultura oposta da dela. Mas não perdeu a sua fé. Abra a boca. No cenário que Deus inseriu você, abra a boca. Amanda, Deus não fez em mim, abra a boca. Amanda, Deus não realizou em mim, abra a boca e diga o que Ele tem poder de fazer, mesmo se Ele ainda não tiver feito em você. Nós estamos vivendo em tempos tão críticos, tão difíceis, porque os púlpitos hoje têm se tornado um grande palco para desabafos de dores. Pregadores, pastores e líderes que pregam sobre suas feridas, cantores que entoam suas lutas e compositores que só sabem compor as suas dores, tiram da alma. E com todo respeito, eu repito isso aqui, Deus não nos ungiu para falar de nós mesmos. Deus não te ungiu para falar de você. Ele te ungiu para falar dele. Amanda, e a minha dor? A dor que você sente aqui é passageira, mas a mensagem de salvação na tua boca é eterna. Se o exemplo da menina não te cai, que pelo menos o exemplo de Jesus te sirva, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, o modelo perfeito, o exemplo a ser seguido. Olha para Jesus, irmão, se isso te consola. Jesus sentiu fome como um homem, mas Ele pregou em João capítulo 6, versículo 36, 47, 48, que não era nem será, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele sentiu sede como um homem, mas Ele pregou em João 4, 13, 14, que é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Ele chorou, sabia? Quando ele chegou em Betânia e se deu conta de que a multidão estava cética pelo fato de Lázaro estar morto, sepultado há 4 dias. Vocês são doidas, disseram para Marta e Maria. Ele morreu, acabou, não tem mais jeito. A falta de fé do povo fez Jesus chorar. Mas em Apocalipse 21 está escrito que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Estou dizendo para você que o pão sentiu fome, a água sentiu sede, o descanso ficou cansado, o consolo chorou, mas a mensagem não mudou. Não permita que o teu processo obscureça a tua mensagem. Amanda, está doendo, abre a boca e diga que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos, pensamos, sonhamos, segundo o poder que opera em nós. Este é o poder da sua palavra, que é inerrante, não volta para Ele vazia. Para pensar comigo. Ela poderia, como qualquer pessoa, ter feito biquinho, ter reclamado com Deus, eu questionado: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, o porquê que o Senhor tem me inserido aqui? Acontece que apesar da pouca idade, ela conseguiu discernir quem a chamou, por que chamou, para que chamou. Já entendi por quem fui chamada, por que fui chamada e para quê. Agora pensa comigo, ela limpando a casa num dia, de maneira pretensiosa, disse: se o meu Senhor estivesse lá em Samaria, Ele conheceria o profeta. Qual é o intuito? Alcançar o Naamã.
Deus usa um instrumento que quer para alcançar quem quiser. E se você for um instrumento utilizado por Deus para alcançar o Naamã da sua casa, não questione. Senhora, se o meu Senhor estivesse em Samaria, ele conheceria o profeta que lhe daria cura. Senhora, eu quero que tu entenda, por favor, que eu conheço alguém que conhece outro alguém que tem a solução para o problema do teu marido. Pensa na cara da esposa de Naamã agora desesperada, apavorada, indo para ele, contar-lhe a novidade. Ora, a menina que você trouxe presa para cá disse que tem um profeta em Israel. Eu imagino a face de Naamã, sendo que Deus havia permitido que ele vencesse uma guerra contra o povo de Israel. O Senhor dera livramento a ele. Pensa na cara de Naamã. Como assim, gente? Não é possível. E agora ele sai como um jato e para diante do rei, do seu rei, o rei da Síria, e diz: assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. Assim, assim falou, assim, assim disse a menina que é da terra de Israel. Isso é muito poderoso, gente. Nós não precisamos de muita coisa para nos ater aos detalhes. O versículo de número 2 está escrito que eles trouxeram das terras de Israel cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Versículo 3, ela abriu a boca, esta menina que veio cativa, abriu a boca e liberou um recado, entregou uma mensagem. Aí no versículo de número 4, o rei ouviu de Naamã, assim disse a menina. Pera, no versículo 2, ela era uma menina, mas depois do recado, no versículo 4, ela passou a ser a menina. Eu fui tentar entender, irmã Dalila, e eu percebi, porque uma menina, na gramática da língua portuguesa, aqui no versículo 2, está como artigo indefinido, não especificado, uma como tantas outras, mas no versículo 4 está como artigo definido, não é qualquer uma, é esta, destaca, especifica. Aí eu fui procurar entender do porquê, e eu me perguntei, por quê? O que ela fez? Que tipo de conduta ou testemunho teve a menina dentro da casa para ter deixado de ser mais uma no versículo 2 para ser a única no versículo 4? Você concorda comigo? Que para que a mensagem da menina alcançasse Naamã, ela precisaria ter conquistado a confiança da família, sim ou não? Ela precisaria ter demonstrado um comportamento exemplar e confiável dentro da casa, sim ou não? Estou dizendo para você que a menina tinha duas coisas que são imprescindíveis para todos nós. E eu lhes digo quais são: palavras e obras. Palavras e obras. Palavras e obras. Sabe qual é o problema? Algumas pessoas não leem a Bíblia que você oferece porque infelizmente já leram você. E são dois livros completamente diferentes. Você está cansado de ouvir que o sermão toca, mas o exemplo arrasta. E é por isso que eu olho nos teus olhos e te digo: tão importante quanto tu ter uma mensagem, menina, é tu também ser uma mensagem. Tão importante quanto você ter uma mensagem é a sua vida ser uma mensagem. Não dá para viver desconexo. Tem que haver conexão com aquilo que você fala e aquilo que você é. Rei, eu estou falando desta menina, esta menina que eu matei os pais, esta menina que eu trouxe para cá, esta menina que eu privei de viver uma vida, esta menina que eu tirei dela o direito de ter um futuro produtivo. Eu estou falando desta menina que tinha todos os motivos para me odiar, que tinha todos os direitos de abrir a boca para me espraguejar. Ela deu o endereço de um milagre, ela deu o endereço de alguém que pode me ajudar. Você está conseguindo entender o que ela fez, mesmo depois de tudo que Naamã causou a ela? Eu pergunto nessa noite, o que Deus pode gerar em você, diante de tudo que você está vivendo, sob permissão dEle? O que Deus pode gerar em você? Porque eu olhei para a rocha que foi ferida e eu vi que mesmo depois de ferida, ela jorrou água que matou a sede do povo. Eu olhei para Esté, que mesmo vendo o seu povo jurado de morte, ela ainda conseguiu gerar um testemunho com aquele jejum poderoso. Eu olhei para Paulo e eu vi ele aprisionado em Roma, sendo um cidadão romano, tendo direito de sair da prisão porque tinha a chave, mas decidiu ficar lá para gerar um escravo como um filho. Você entendeu? A rocha ferida que jorrou água, a Esté que gerou um testemunho, a
A menina que cativa gerou uma mensagem, um endereço de um milagre. O apóstolo que gerou um filho. O que Deus pode gerar em você agora? Tá bom, Naamã, você me convenceu. Quem está comigo, diga amém. Amém. Diga aleluia. Aleluia. A menina deu o endereço do milagre para Naamã. E agora, Naamã viajaria debaixo da palavra da menina para receber o tão sonhado milagre. O que Naamã fez? Pegou o seu carro, tá? Carro da época, montou, preparou ciclos de ouro e prata, tapeçarias da melhor qualidade e viajou. Qual era a expectativa? Chegar em Israel. Por ser um general que havia lutado contra aquele exército e vencido, a expectativa era de ser recebido com honra. A expectativa de Naamã era sair de sua casa, da sua geografia e chegar na terra de Israel e ser recebido com honraria. Não foi, porque a Bíblia diz que quando ele pisou na porta da casa do profeta, quem saiu não foi Eliseu, quem saiu foi Geazi. Agora pensa comigo. Naamã não estava conseguindo entender que Deus precisava tratar da lepra de dentro antes de curar a lepra de fora. Porque primeiro a mudança precisa acontecer na mente. Se não muda dentro, não muda fora. O que Paulo escreveu aos irmãos de Roma? Capítulo 12, versículo de número 2. Não se conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Pronto. Se não muda aqui, não muda o resto. Eu digo que a pior prisão não é que prende o corpo, é que prende o entendimento, a mentalidade. Porque mesmo que o corpo de uma pessoa se encontre livre, se a mente dela estiver cativa, ela não vai sair do lugar. Expectativa gerada, frustrada. Não fui recebido porque eu gostaria, como eu gostaria. Pensa na cara de Naamã. Porque o servo não saiu de casa dando boas-vindas, pastora. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Tapete vermelho para você passar. Não, ele disse: mergulhe no Jordão 7 vezes. Mergulhe no Jordão 7 vezes. Pensa no incômodo de Naamã. Eu trouxe ouro, eu trouxe prata, eu trouxe tapeçarias finíssimas para chegar aqui e ser recebido desta forma. Nem o profeta saiu de casa para me receber. E agora aqui eu quero que você entenda, aqui hoje, neste dia, que Deus não é gênio da lâmpada mágica para sair quando nós damos uma esfregadinha para nos atender dentro do nosso imediatismo. Ele é Deus e não trabalha para satisfazer a mim e a você. Ele trabalha para cumprir um propósito que glorifica o nome dele. A gente tem esse problema. A gente vem num culto como esse e coloca o nome em cima da revistinha, sabe, como se fosse da Boticário da Avon, o nome pedido no dia, na hora. Não, Deus não é garçom, Deus não é vendedor de Avon, Deus não é vendedor da Boticário, Ele não é gênio da lâmpada mágica de Aladim. Ele é Deus. Alguém talvez esteja dizendo: Amanda, minha expectativa sobre tudo que eu gostaria que Deus fizesse hoje, eu faço o que com ela? E eu lhe respondo: guarde-a no bolso, porque se Ele quiser, Ele pode atender você, mas se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo o Senhor da sua vida do mesmo jeito. Como assim, Amanda? A palavra diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta dos lábios. Diga amém. Diga aleluia. Segunda expectativa frustrada. Naamã teria que mergulhar num rio, não sendo completamente leproso. Pensa no absurdo. Para pensar comigo aqui. Se o Naamã não era 100% tomado pela lepra, não faria mais sentido o servo direcioná-lo para lavar somente onde estava afetado pela doença? Sim ou não? Não faria mais sentido? Sim ou não? Naamã, se o seu braço está afetado, lave o braço. Se a sua perna está afetada, lave a perna. Se a sua cabeça está afetada, lave a cabeça. Mas ele disse: mergulhe. Mergulhe. Fala para alguém aí perto, por favor, me ajuda. Fala: mergulhe. Fala: não é mão, não é braço, não é pé, é cabeça, nem cabeça. Fala: é tudo. Fala: mergulhe.
E por que tudo, Amanda? Porque vida com Deus não dá para viver pela metade. Vou repetir, porque alguém precisa ouvir isso. Vida com Deus não se vive pela metade. Então não dá para sair de casa e vir numa conferência ou num congresso como esse, achar que dá para ser meio santo, meio ungido, meio limpo, meio servo, meio salvo, meio transformado. É tudo ou nada. Ou mergulha ou continua leproso. O que Deus me autoriza a gritar em alto e bom som para você esta noite é: eu não quero você pela metade, eu quero você por inteiro, eu quero você na totalidade. Eu não quero tua oração pela metade, eu não quero teu empenho pela metade, não quero tua entrega pela metade, não quero tua devoção pela metade, eu quero você por inteiro. Não dá para ser pela metade, não dá. É tudo ou nada. A menina entregou o recado na mão, foi alcançado dentro desse objetivo, viajou. Não foi recebido como gostaria, por quem gostaria com a honraria. Expectativa 2, frustrada, ter que mergulhar ele não sendo completamente leproso. Terceira expectativa frustrada, o camarada ter que ir para uma geografia que era desconsiderada na sua perspectiva. Olha aí, mergulhar no Jordão. Para pensar comigo. Naamã, como cidadão que residia na Síria, tinha águas abastadas e limpíssimas, como os rios de Abana e Farpá, que começam com nascente no alto do Líbano. Para ele não fazia sentido nenhum ter que descer o rio Jordão para mergulhar, para se banhar, sendo o rio completamente sujo. E aí eu pergunto para o Naamã, que questiona o fato de Deus ter ordenado o mergulho dele no Jordão: o que são as águas barrentas do Jordão perto da lepra que está cometida no seu corpo? O que é a água barrenta do Jordão perto do que você tem? Perto do que você veio buscar? Naamã disse: eu não vou mergulhar. Lembra do que eu havia falado? Se não mudar do lado de dentro, não muda fora. Era essa a dificuldade. A lepra de Naamã não era só no corpo. Para tratar fora, Deus precisava quebrar aqui dentro. E ele tinha algo que Deus abomina. Pergunte-me o quê? Orgulho. Deus abomina o orgulho. Deus odeia o orgulho. O orgulho de Naamã para dizer: olha, eu tenho águas limpíssimas, melhores que todas as águas de Israel. É uma audácia, um absurdo me pedirem para mergulhar aqui no Rio Jordão. Só que eu fui entender o porquê que Deus direcionou Naamã para o Jordão. E eu vou te explicar agora para que você capite a mensagem junto comigo. Jordão tem um significado. O significado de Jordão é aquele que desce. Vou repetir: o significado de Jordão é aquele que desce. Olha só, a nível de informação, o Rio Jordão deságua no Mar Morto. E a costa do Mar Morto fica a pouco mais de 423 quilômetros abaixo do nível do mar. Eu estou dizendo para você que a costa do Mar Morto, onde deságua o Rio Jordão, é o lugar mais profundo do globo da terra. Era como se Deus estivesse dizendo para ele: para tratar do seu orgulho, com você eu não vou ser baixo, eu vou ser subterrâneo. Desce o Jordão. Aí ele estava indignado: não, descer o Jordão para mim é um absurdo. Aí eu fui entender mais de um pouco. A gente dá uma pesquisada ali, dá uma lida aqui e consegue compreender e captar a mensagem. Por que Deus disse isso? Por quê? Nas páginas da Bíblia nós encontramos inúmeras referências de Deus conduzindo o seu povo primeiramente para os lugares baixos, onde a humildade e a dependência nele é testada. Eu te levo para o lugar de baixo para saber onde está o seu coração. Você lembra dos filhos de Israel no capítulo 8 do livro de Deuteronômio? Quando Deus disse: eu fiz vocês terem fome, eu fiz vocês padecerem, eu levei vocês para o deserto para saber o que estava no coração de... Todavia, em todo este tempo, vocês tiveram roupas que cresciam à medida em que vocês cresciam também. Os calçados cresciam à medida que os pés de vocês cresciam. Eu estive lá, eu provi. É dessa forma, basicamente isso aqui. Mas o diabo, por outro lado, ele procura levar os homens para os lugares altos. Se Deus leva o seu povo para lugares baixos para provar a humildade e a dependência nele, o diabo leva os homens para os lugares. Por quê? Porque é ali, no lugar alto, que a soberba e a autossuficiência se infiltra e prolifera, dominando tudo. O propósito aqui é cada um revelar sua essência, seu caminho designado para os homens. O diabo
no capítulo 14, versículo 14 do livro do profeta messiânico, olhou para o trono e disse assim: eu subirei sobre as alturas das nuvens, me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Como Deus não divide a sua glória com ninguém, o lançou de alto a baixo. Por outro lado, Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, a partir do 5, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado da forma de homem, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amanda, simplifica isso. Eu vou repetir a informação anterior. Satanás conduz o seu povo primeiro para cima, para depois lançá-los para baixo. Morte! Você pergunta, prova para mim, e eu te digo, Gênesis 11 é o quê? Quando inflamou o coração do povo depois do pecado, e eles disseram consigo mesmo: vamos subir e construir uma grande torre, de sorte que quando chegarmos de lá em cima, vamos reclamar para não sermos espalhados pela terra. Que audácia, afronta com o Criador de tudo. Desceu Deus e confundiu a língua de todos. Você lembra do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, quando Satanás levou Jesus para o alto do monte? Quem lembra? Ele disse: tudo eu vou te dar se prostrado você adorar a mim. Visualiza a cena aí? O verbo de Deus encarnado sobre a terra, usando as escrituras, disse: vai-te, diabo, porque está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás, se prostrarás e prestarás culto. Judas Iscariotes, o homem da bolsa, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, suicidando-se, enforcando-se no galho alto de uma árvore por conta do seu remorso. É isso que ele faz. Mas Deus não. Conduz primeiro para baixo, para depois levá-los para cima. Vida. Como Amanda, José, antes de ser governador, foi para o calabouço, e o lugar era baixo. Daniel não foi para a cova dos leões? Foi, né? O lugar era o quê? Baixo, subterrâneo. Jeremias desceu no capítulo 18 à casa do poderoso. Ezequiel foi conduzido em espírito para o meio de um vale de ossos sequíssimos. O lugar era baixo. A mulher, sangrando há 12 anos, disse: eu não tenho mais recursos, acabaram as minhas chances, mas eu ouvi falar que alguém vai passar aqui. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso e eu estou impura. Se eu for por cima me matam, mas e se eu for por baixo? E se eu tocar na orla do manto dele? Ele veio, a multidão veio, ela desceu, se arrastou, tocou na orla do manto e o sangue se estancou. Você lembra? Você lembra? Ela saiu curada. Você lembra do homem baixinho chamado Zaqueu? Ele disse: eu queria tanto ver Jesus, mas eu sou pequenininho. E se eu subir da figueira brava? Que cabra corajoso, era muita vontade de conhecer o Cristo para ter subido na figueira brava. Pensou ele: não tem problema, se Jesus não me ver, já está de bom tamanho eu ver ele. Aí veio a multidão. Pensou Zaqueu: tô daqui, visão privilegiada, tô me furando, me machucando, mas eu vou ver Jesus e é isso que importa. A multidão passando, vê Jesus, parou de frente para a figueira. Bora, Zaqueu, já te vi, desça agora depressa, desça depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. A salvação te achou, mas para eu ir lá primeiro você precisa descer. Você pega a tua mão, por favor, dá um tapa no ombro do teu amigo e diga: desça depressa. Fala: não perde tempo não, desça depressa. Deus está te conduzindo para lugares baixos para te tratar essa noite, e eu te convido a não olhar para a direita, esquerda, vanguarda, retaguarda, rapaz. Eu te convido a descer. Desça!
Por que Deus está fazendo isso? Porque Ele me odeia? Não, porque Ele te ama. Por que Deus está fazendo isso? Porque Ele não gosta de mim? Não, é porque Ele ama você. Para tratar você. Para te ensinar a ser dependente dEle. Você lembra de Paulo quando ele estava ali acometido por um espinho na carne? Quem lembra? Qual foi a oração de Paulo, jovem? Para que o espinho fosse Muito bem, o espinho fosse retirado. O camarada estava com o espinho na carne. Não sabemos qual era o espinho, se era um desejo, se era um problema, se era uma vida conjugal bagunçada, não sabemos. Mas era um espinho que lhe atordoava. E a Bíblia diz que ele orou por 3 vezes. Pensa, o negócio estava tão difícil que ele orou por 3 vezes a mesma oração para que o espinho fosse removido. E de repente a voz bradou, dizendo: Paulo, minha graça te basta. Em algumas traduções está: a minha graça te é suficiente. Transliterando para os dias atuais: você só precisa da minha graça, de mais nada. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Resumindo, enfim, resumo do resumo, eu não vou tirar o espinho de você, mesmo tendo poder para fazer isso. Eu vou deixar o espinho te machucar, porque é o espinho que te põe de joelhos. E de joelhos você reconhece que só depende de mim. É isso. Deus me conduz para os lugares baixos para me ensinar a mandar. Sim. Naamã não quis descer o rio Jordão. O seu orgulho não lhe permitia. Mas nós vemos o amor dele de maneira tão grande sobre as nossas vidas quando olhamos à nossa volta e percebemos ao nosso lado pessoas. Diga: obrigada, Jesus, pelos amigos. Não estou falando de sanguessuga, não estou falando de carpideiros, não estou falando de interesseiros, não estou falando de falsos ou mentirosos, eu estou falando de amigos. Eu estou falando de amigos. E eu sei que você tem, nem que seja 2 na vida. A gente sempre tem. Num grupinho, a gente sempre tem 1 ou 2 que, independente do momento, da circunstância, mandou um WhatsApp, vem igual flash, chega na hora. Pode não te ver todos os dias, pode não conversar com você toda semana, mas a hora que você ligar e precisar, ele pousa aqui. Rápido. Diga: obrigada, Jesus, por estes amigos. Naamã bateu os pés e disse: eu não vou mergulhar. Aí o servo da viagem chegou no pé do ouvido dele e disse assim: paizinho, olha o grau de intimidade do servo. Paizinho, se o profeta lhe pedisse qualquer coisa, o senhor não faria para ser curado? Se ele pedisse coisa mirabolante, porque isso é tão simples que ele pediu, mas se ele pedisse algo exorbitante, mirabolante, um absurdo, o senhor não faria para ser curado? Que dirá descer essas águas? Paizinho, entenda, é só o senhor comparar o que ele te pediu perto do que tu veio buscar. Não é pouco demais o que ele pediu para o Senhor, perto do que o Senhor veio receber? Tem momentos na vida que a gente só precisa de alguém para dar 3 tapas na nossa face e dizer assim: toma jeito. Mas eu profetizo que Deus vai colocar ao seu lado pessoas assertivas. Eu estou profetizando. Você tem mão para levantar? Levanta a mão, que eu vou liberar de novo. Eu profetizo que Deus vai colocar do seu lado amigos. Deus vai colocar do seu lado servos. Que quando observarem a resistência do seu coração, vai te dar um choque de realidade. Para pensar, rapaz. O que você quer muito, perto do pouco que Ele te pediu para fazer. Desça essas águas agora. Tira essa roupa e desça essas águas agora. Mergulhe, 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 mergulhe. Coisa boa é ter ao lado da gente pessoas sinceras, amigos que tenham a coragem de olhar para a nossa cara e dizer assim: você está com gosto de azeite composto. Sabe? Quando ouve você orando, tua água está com gosto de barro, vai buscar. Isso é maravilhoso. Amigos de verdade não passam a mão na nossa cabeça quando nós estamos errados. Amigos de verdade, dá 3 tapas na nossa cara e diz: acorda para a realidade. Diga amém.
Aí o servo, vamos! Desça aí. Ele, eu não vou descer, eu não vou descer. Vambora, Senhor. Para ser curado, tu vai precisar descer as águas. Na mão, olhou para o lado direito, não tem jeito. Olhar para o lado esquerdo, não tem jeito. Olhar para a vanguarda, não tem jeito. Retaguarda, não tem jeito. Quer saber? Pá! Tirou a roupa. Desceu as águas. E mergulhou 7 vezes. Agora aqui que está o X da questão. A temática é graça, poderoso. Ele não poderia ter mergulhado uma vez só e ter sido curado? Você está dormindo. Vamos lá. Ele não poderia ter mergulhado uma vez só e ter saído curado? Por que ele mergulhou 7? Ah, você vai dizer o que é lógica, né? Porque o 7 é o número da perfeição. Todas as vezes que a gente vê o número 7 na Bíblia, ele aponta para o que? É pleno, completo e então não é só perfeição. Plenitude, completude e perfeição. Gênesis, Deus criou o universo e tudo que nele há pelo poder da sua tendo-se agradado da obra da sua criação em 6 dias, no 7º ele descansou. Perfeito. Pleno. Está completo. Os filhos de Israel ouviram da boca de Deus a seguinte frase: Jericó pertence a vocês, tem permissão para entrar. Eles entraram na cidade, rodearam, e a ordem de Deus foi rodear a cidade quantos dias? E no 7º dia quantas vezes? Eles rodearam quantas vezes? E as muralhas fizeram o quê? Diga amém. O perdão ensinado por Jesus teve como princípio básico: vocês devem perdoar uns aos outros 70 vezes. Agora vamos ver. Vamos matar a charada agora. A mulher à beira do poço de Jacó estava pegando o quê? Pegando água. Aí Jesus, como o maior comunicador da história, pensa aí, usou 2 estratégias brilhantes. Vamos ver se tem alguém comigo. A primeira estratégia: irmão, meio-dia, hora de comer, estou com fome. Botou os discípulos para ralar. Vai comprar comida. Calor demais. Meio-dia, tenho sede. Aí ele chegou na beira do poço e disse assim: me dá de beber que eu tenho sede. 2 estratégias, uma para afastar e outra para se aproximar. Aí a mulher, com quem ele iniciou o diálogo, olhou para ele, acredito que mirou assim nos pés e a cabeça e disse assim: como sendo tu homem judeu me pede água, visto que eu sou uma mulher samaritana? Eu não sei se você prestou atenção, mas eu vou fazer um contraste aqui. Como sendo tu homem, isso é atípico, porque não se fala com mulher dentro do período do Oriente Médio. Judeu, atípico, nosso povo não te dá. Me pedes água e eu vou te lembrar, visto que eu sou mulher e samaritana, porque uma vez só não é suficiente, tem que falar 2 para te lembrar. Isso aqui é anormal que tu está fazendo. Aí ele interrompe ela: se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te pede água, tu pediria, e ele lhe daria da água que jorra para a vida eterna, porque todo aquele que beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der. Por quê? Rios de águas vivas jorrarão ou fluirão no seu interior. Maravilha, maravilha, eu quero essa água. Olha aí, água viva. Onde, pois, eu hei de tirar esta água viva? Haja visto que o poço de Jacó é muito fundo. Ai, Jesus, eu te dou essa água. Ela é mesmo, o Senhor vai me dar, eu dou. E o que eu preciso fazer para beber dessa água, para ter dessa água? O cântaro está aqui. Ele, vai em casa, chama o marido. Matou a charada, né? Ela: Senhor, oh Senhor, eu não tenho marido. Ele: dissestes bem, não tenho marido, porque tu tivestes 5. E agora o que você tem, 6, não é seu. Mas quem falava com ela na beira do poço, irmão? Ele mesmo. Pode falar, fala o 7. Fala com gostinho, fala o 7. Agora vamos melhorar, fala o pleno, o completo e o perfeito. Oh, aleluia. Agora
Agora você conseguiu entender? Naamã podia ter dado mergulho só, ter resolvido o problema. Poderia ter dado 2, ter resolvido o problema. Poderia ter dado 4, 5, 6. Mas foi no 7º mergulho. Sabe o que é isso? É poderoso. Isso é graça manifestada em tempo de lei. Para nos fazer entender que o único ser que tem o poder de nos purificar de toda lepra, de todo pecado, se chama Jesus. E sabe qual é a boa nova do Evangelho para você que está me ouvindo, tanto aqui na frente quanto aí atrás? É que ele não vai chegar, ele já chegou. Ele já veio e ele está aqui em nosso meio. Sabe o que te diz o Senhor? Eu não quero saber a gravidade da tua lepra, eu não quero saber o tamanho da sua mancha. Eu quero que você faça de mim o seu Jordão e mergulhe em mim hoje, veja o que eu posso fazer na tua vida. Mergulhe em mim hoje, veja como eu posso mudar a tua história. Mergulhe em mim hoje, veja como eu posso perdoar os teus pecados. Eu não conheço você, mas eu falo sobre essa graça é poderosa. Ela redefine a história de quem é alcançado por ela. E Naamã, se você quiser, ele pode fazer você sair daqui limpo hoje. Eu não quero que você olhe para quem está perto de você, eu não quero para que você dê ouvidos para o que falarem de você. Eu quero que você olhe para Jesus agora. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Mergulhe nele, tu sairá daqui transformado, perdoado, restaurado e, se quiser, salvo. Porque só ele. Eu não posso, o pastor não pode, a pastora, todos os líderes, absolutamente ninguém pode. Olha, nós poderemos aqui usar todo e qualquer tipo de conhecimento teológico para entrar no seu cerebelo, toda arte de persuasão, de técnica de oratória para te convencer de alguma coisa, mas ainda assim não será suficiente, porque existem decisões que só você poderá tomar. Você viu? A menina entregou o recado, deu o endereço do milagre. O servo da viagem apontou a geografia. E o servo de Naamã disse que se ele mergulhasse, ele sairia curado. Mas quem desceu as águas? Quem desceu as águas, irmão? Quem precisou se despir e mergulhar? Eu posso falar, outros podem falar, mas quem decide é você. Eu não posso decidir, quem me dera se eu pudesse, mas eu não posso. E é por isso que eu digo a você, o rio de Deus está neste lugar, e você tem nas mãos o poder de decisão. Se mergulha e sai daqui perdoado, restaurado, transformado e alcançado, ou se retorna para sua casa do mesmo jeito, leproso, cabisbaixo, angustiado, triste, caído. Eu vou deixar essa palavra agora ecoando na sua mente, porque eu quero que o Espírito Santo de Deus ministre aí no seu coração. Eu vou pedir para que você se levante agora do seu lugar. Tem um louvor que diz assim, eu não sei se vocês conhecem aqui, mas tem um louvor que diz assim, ó: quando o meu eu, conhecem? E o meu, alguém canta aqui que eu estou fora do tom, vai, me ajuda aí. Já até mudou, tá vendo? Até mudou o tom já. Eu quero que você faça essa oração aí junto comigo agora. Só você que precisa. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Vamos. Quando o meu eu e o meu orgulho descer com as águas do rio, então subirei como Naamã. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó Deus. Vamos, eu abro mão, diga aí pra ele. Eu abro mão de tudo que faça essa oração pra Jesus agora. só pra te adorar, Senhor. Quebra o meu orgulho. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar
purifica. Me purifica. Eu quero ser no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Me purifica. Eu quero ser livre. Vamos! Como Naamã no teu. Eu quero que você feche os olhos aí onde você está agora. A igreja de olhos fechados. Eu quero fazer uma pergunta essa noite. Eu quero saber se existe alguém neste lugar, neste culto, que deseja voltar para Jesus. Se você está aqui ao alcance da minha voz e deseja voltar para Jesus essa noite, por favor, não resista, saia do seu lugar e venha mergulhar no Senhor. Mergulhe no amor do Senhor. Desfrute da purificação que só Jesus, por meio do seu sangue, pode dar. Tem uma moça aqui, e eu sei que não há só ela. O Senhor está falando que não há só ela. Vamos. Abra mão do seu eu, do seu ego, do seu achismo e mergulhe. Deixa Jesus transformar você. Vamos, Senhor. Peça a Ele aí. Peça Ele para quebrar seu orgulho agora e mergulhar. A igreja vai continuar de olhos fechados. Nós não estamos aqui para julgar você. Lembra do que eu disse acerca do servo? Se você está perto de um Naamã, se tu é um servo sensível à voz de Deus, pegue na mão desta pessoa e traga ela aqui. Diga, vamos, eu vou junto com você lá. Eu vou junto com você, mas essa decisão precisa partir de você. Amanda, eu estou com medo. Vença seu medo. Amanda, eu estou triste porque eu já tentei muitas vezes. E eu te digo, o altar é para você recomeçar quantas vezes for necessário. Eu tentei uma, caí, tenta duas. Amanda, eu tentei duas, eu caí, tenta 4. Amanda, eu tentei 4 e caí, tenta 10. Tente quantas vezes for necessário, mas não desista. Não desista, não desista, não desista. Vamos adorar o Senhor. Vamos. Eu abro mão de tudo que sou, Só para servir ao Senhor. Abra mão do seu eu, do seu orgulho. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Vamos, Senhor. Quebra o meu orgulho. Eu quero vencer
Vamos orar agora. Vamos pedir ao Senhor por estas duas moças que estão aqui. Se chegue para cá, por favor. Glória ao nome de Jesus. Fique perto dela, alguém, por gentileza. Fique outra irmã perto desta aqui. Ela ali também? Não? Ah, tá. É mãe dela? Que coisa boa. Seu nome? Vanessa? Deus abençoe sua vida, irmã Vanessa. E o seu, jovem? Giovana. E o seu? Fran, irmã Fran e a irmã Giovana estão aqui. Vocês estão gratos pelo Senhor, irmão? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o único responsável de convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Lembra do que eu disse? Nós, como pessoas, como oradores, como pregadores, podemos usar todas as artes e técnicas, mas não existe em nós o poder do convencimento. Por mais que a arte da oratória consiga muitas vezes convencer as pessoas, mas convencer da justiça, do pecado e do juízo só o Espírito Santo pode. E que bom que nesse rio que flui neste lugar, o Senhor convenceu a Giovana e a Fran de descer e mergulhar. Nós vamos agora estender as mãos sobre elas e pedir para que o Senhor, nosso Deus, possa alcançá-las. Eu não sei se elas estão voltando para Jesus, ou estão confessando ao Senhor. Vocês estão fazendo o quê? Voltando para Jesus. A irmã Fran, e você, jovem, também está voltando para Jesus? Diga amém, irmão. Que alegria para uma mãe numa terça-feira dessa, vendo a filha dela retornar para Jesus. Isso deve ser motivo de muito orgulho e alegria. Então vamos orar, celebrando ao Senhor pela vida delas, em nome de Jesus. Estendo as mãos para cá. Pai, nós te louvamos, te bendizemos no nome do teu filho Jesus, pela vida destas duas moças, pela vida da Giovana, Senhor, que certamente foi alvo de muitas orações pela sua família, e hoje o Senhor dá à mãe desta moça o privilégio de vê-la retornando para sua casa, convencida por ti. Nós te pedimos que o Senhor possa fazer e despertar nela um amor tão grande, ao ponto de nada mais para ela fazer sentido. Eu sei que o mundo é atrativo, que as coisas carnais são muito boas, mas são passageiras. Como disse Paulo aos Filipenses, que estavam apegados à pátria de Roma, Paulo disse: mas a nossa morada, a nossa pátria está nos céus, de onde também nós esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou prosseguir, a Giovana vai prosseguir para o alvo. Te peço pela vida da Fran, Senhor, que retornou hoje convencida não por mim, mas pelo teu Espírito, que a tua mão esteja sobre a mente e o coração dela, que o Senhor possa fazer uma obra poderosa. Desperte na Fran, Senhor, o desejo de te servir, ponha nela amor pela tua palavra, pelos teus atos, como disse Davi, que todos os dias eu possa habitar na casa do Senhor, por todos os dias da minha vida, que nela esteja penetrado este desejo no coração dela, no coração da Giovana. Nós abençoamos elas com mãos estendidas, crendo neste milagre poderoso que está sendo alcançado através da tua palavra na vida das tuas filhas, no nome de Jesus. Se você celebra o retorno das duas irmãs ao corpo do Senhor, diga um aleluia. Podem abraçá-la e que o nosso Deus as abençoe em nome de Jesus. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Levante suas duas mãos lá em cima. Diga obrigado, Jesus, pois a tua graça me alcançou. Aleluia. Aplauda ele aí um pouquinho, amados. Aleluia. Sentais aí um pouquinho, amados. Sente um pouquinho, rapidinho. Tira aqui pra cá. Pode ligar as luzes aí pra mim. Glória a Deus. Sente um pouquinho. Pode ligar a luz aí para mim, por gentileza. Tira aqui o púlpito aqui, Julião, para mim, por gentileza. Pode botar para cá o púlpito. Quero convidar as pastoras, pastora Fátima, pastora Denise aqui.
E nós vamos fazer uma retrô aqui dos irmãos que estão conosco desde o início da PNL. Quem está me ouvindo aí, diga amém. Irmãos, não fique com vergonha. Eu vou chamar todos aqui, cada ano. Vem até aqui os irmãos que já congregam conosco, para a gente fazer aquela foto com todo mundo aqui da PNL. Amém? Eu posso contar com os membros da PNL? Glória a Deus. Então vamos lá. Está aqui a pastora Fátima, a pastora Denise. Quem está conosco desde 2018? Vem aqui conosco. Vamos lá. Tem alguém desde 2018? Isso, pode vir. O Drico, o Sérgio... X-Line, 2018, X-Line, Raimson. Vem aqui, 2018, quem está conosco aqui. Isso. 2019, quem está conosco desde 2019, vem aqui conosco. Patrícia, mais alguém? Venha, gente. Vamos lá. Isso, irmão Nildo, as filhas do irmão Nildo. 2020, irmão Janildo também. 2020. Pode subir, gente, para a foto ficar bonita. Vamos lá. Só tem gente linda aqui na PNL. 2020. Quem está conosco desde 2020, entrou em 2020. Aleluia. Tem gente que nem sabe que ano entrou, mas está aqui. Glória a Deus. 2021. Quem está conosco desde 2021? Vem aí, gente. Os fotógrafos já estão no jeito. Vamos tirar aquela foto bonita, hein? 2021. Quem está conosco? Desde 2021. 2022. Quem entrou aqui? Vem, pode vir aqui, vamos. Vem, menina. 2022. Isso. Glória a Deus. 2023. Olha aí que bênção. Glória a Deus. Leonardo, por que tu não vem, Leonardo? Bora, Leonardo, Fernando, cadê? Já? E cadê o parceiro dele? Que é desde 2018. Desde 2023, amados. Ah, eu não falei que tu é desde 2017, né, Leonardo? É? 2024, amados. Quem está conosco desde 2024? Aleluia. Bênção, maravilha. Só povo lindo, meu Deus. 2024, olha só. 2025, quem está conosco aqui, iniciou 2025. Adriano, vem para cá, Adriano. O que tu está fazendo aí, rapaz? O Davi, por que tu está aí, Davi? Bora, vem logo. Maciel, vem logo, moço. Oxe, vem. Vamos tirar aquela foto aqui bonita. 2025, eu já falei, quem entrou conosco. E quem deseja fazer parte da PNL agora conosco, vem aqui também já para tirar na foto já, que depois eu vou ligar para você. Glória a Deus. Tá aqui todo mundo? Se ajeita aí para a foto bonita, vamos lá? Vamos lá? Vai pegar todo mundo aí? Fotógrafo. Samuel, junta aí. Junta mais. Isso. Tem que chegar um pouquinho para frente, né? Vem aqui para frente, gente. Alguém aqui, ó. Falta a Dalila. A Dalila e o Rafael foram levar a Amanda, mas já eles retornam aqui. Vamos lá? Eita, calma. Vamos lá? Todo mundo olhando para o Samuel lá na porta lá, gente. Vamos lá. Qual o nome sobre todo nome? Qual o nome sobre todo nome? Jesus. Pronto, aplauda ele aí. Levante suas mãos comigo como forma de gratidão. Pai, nós te rendemos graça, Senhor, porque a tua graça nos alcançou, ó Deus. Mesmo nós sendo pecadores, ó Deus, não merecendo a tua misericórdia, mas o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é bom e a tua graça nos alcançou, Pai. Eu te louvo pela vida de cada pessoa que está presente aqui essa noite, ó Deus, aqueles nossos amigos, aquele Senhor que foi convidado para estar aqui essa noite, para cultuar a Jesus conosco. Abençoe a vida de cada um segundo a tua graça e a tua vontade, ó Deus. Leva-os em paz, em segurança,
esperança, Senhor, que a palavra de hoje, que os louvores que aqui hoje foi celebrado, venha continuar na mente e no coração desses teus filhinhos, e que eles possam praticar, e que a chama venha arder em seu coração, a se aproximar de Deus a todo instante, porque a tua graça nos alcançou. Jesus, se hoje for a noite do arrebatamento, leva-nos contigo para a glória, pois é aí que almejamos morar. Eu posso ouvir um amém? Faça assim com as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém. Qual o nome sobre todo nome? Jesus. Qual o nome sobre todo nome? Jesus. 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 Aplauda esse Jesus maravilhoso. Deus abençoe a sua vida, a sua casa.